E aí, galera, tudo bem? Novamente aqui, professor Ulisses, Escola de Comandos Elétricos em Automação. A gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos de acionamento para comandos elétricos. Então, pelo próprio desenho aqui, a gente pode ver, a gente vai falar um pouquinho sobre as chaves, pelas as botoeiras, os sinaleiros, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre os contadores, ok? Então, vamos falar sobre o dispositivo de comando, né? Vou começar pelos mais simples. A gente vai falar um pouquinho sobre as chaves seletoras, tá? Ou chaves de acionamento. Vamos imaginar a seguinte situação: o dispositivo de comando ele tem a função ele tem a função de realizar o acionamento de cargas. Tá? E para você pegar um motor, por exemplo, você precisa ligar e desligar esse motor, você precisa de um dispositivo para fazer a operação disso. Tá? Então, existem alguns equipamentos que fazem a ligação direta dessa corrente que vai para o motor, e tem alguns dispositivos que fazem uma ligação indireta, exatamente o que a gente vai aprender hoje. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma chave seletora, tá? Nós temos aqui um contator, para poder entender o funcionamento desses dispositivos. Tá? As chaves manuais, pessoal. As chaves manuais, elas são os dispositivos mais simples, né? Que se assemelham muito aos interruptores que a gente utiliza em casa. Né? Então, nós temos lá de um lado o nosso disjuntor, né? No caso aqui um disjuntor tripolar, disjuntor termomagnético tripolar, e a gente quer alimentar lá um motor. Né? E aí, para poder fazer, interromper a corrente que vai para esse motor, a gente pode utilizar, por exemplo, uma chave manual. Essa chave é uma chave tripolar, então entram 3 fases, saem 3 fases, e ela tem aí 2, 3 posições, dependendo do tipo de chave que a gente está utilizando. Você faz a interrupção direta desse dispositivo, né, da corrente que vai para o motor. Tá? Ela tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, você não consegue realizar a parte de automação, né? Ela tem um funcionamento bem simples, porque funciona de maneira manual. Tá? Quando a gente vai falar da matéria de comandos elétricos, a gente vai começar a aprender agora um dispositivo que é muito comum nos painéis, né, de comandos, que é a botoeira. Tá? A botoeira ela tem basicamente 2 contatos, né? Ou contatos normalmente abertos ou contatos normalmente fechados. Ela funciona de uma maneira que você fica na parte externa disponível essa parte que eu estou demonstrando aqui, que pode ser de várias cores. Ela é pulsante, por quê? Porque você faz o acionamento, o contato lá dentro muda de estado e você, após soltar esse acionamento, ele volta à posição inicial. Tá? E tem uma questão de intertravamento, né? Ele mantém a posição de NA ou NF toda vez que é acionado. Então você pressionou, ele alterna. Depois que você tira o dedo, ele volta à condição inicial. O símbolo que representa a botoeira, né? Ele parece um ezinho, né? Do acionamento pulsador e o contato aberto. O contato aberto ele é desenhado sempre para o lado esquerdo. Tá? Quando a botoeira é do lado fechado, ela é desenhado sempre o contato fechado para o lado direito. Outra coisa que é importante, a letra que representa a botoeira, o S, né? E a numeração. Quando o contato for aberto, 3 e 4, quando o contato for fechado, 1 e 2. Vamos mostrar lá no diagrama de comando o funcionamento desse componente. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma botoeira que, quando eu aciono, ela faz a alimentação do motor. Quando eu desaciono, ela desliga. Então, ela tem um efeito pulsador. Apertei, ela fecha, soltei, ela retorna à posição inicial. Tá? Então, um acionamento bem simples. Quando eu vou falar agora da questão das opções de acionamento desses dispositivos. Existem vários tipos de acionamento. Existem os pulsadores, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, as botoeiras. Existem chaves seletoras, né, com chave. Existem botões de emergência, existem sinaleiros, existem seletores luminosos, existem seletores com knob curto, knob longo, knob é o tamanho da alavanca. Existem os pulsadores luminosos, né? Que no mesmo botão você já tem a identificação luminosa. E existem os manipuladores joysticks. Você vai selecionar o tipo de acionamento de acordo com a necessidade no local ou de segurança que você tenha para o seu equipamento. Ok? Existe também uma regra de identificação de cores para os botões. Tá? Então, normalmente você vai utilizar a cor vermelha para parar, desligar ou para emergência. Então, exemplo, parada de um ou mais motores, parada de unidades de uma máquina, parada de ciclos de operação, parada em caso de emergência. Então, você vai usar botoeiras, né, vermelhas.
Uma botoeira verde ou preta você vai utilizar para partir, ligar ou pulsar. Então, partida de um motor, operação por pulsos, energizar circuitos de comando. Tá? A amarela você normalmente faz para uma intervenção, por exemplo, retrocesso, interromper condições anormais. E a botoeira azul ou branca você vai utilizar para qualquer outra atividade, qualquer outra necessidade que não seja essas citadas anteriormente. Tá? Então, isso está conforme a IEC 73 e a VDE 0199. Nós temos também os sinaleiros. Tá? Os sinaleiros eles são dispositivos, como o próprio nome já diz, que servem para sinalizar alguma condição ou etapa do seu processo. Eles podem variar com relação ao formato, né, eles podem ser redondinhos, e com relação à cor. Também existem alguns tipos que são quadrados, tá? E também com relação à cor. Tem lá sinaleiro verde, vermelho, branco, amarelo, azul, tá? Diversas cores. Aí existem também alguns dispositivos que têm função integrada. Por exemplo, é uma botoeira e também é um sinaleiro. Tá? A simbologia ela é muito parecida com a do ponto de luz no teto, né, que a gente estava acostumado lá da aula de instalações elétricas, que é uma circunferência com X dentro. A letra que representa o sinaleiro é a letra H. Vamos colocar lá no nosso circuito aqui um dispositivo sinaleiro. Então, venho aqui, seleciono um dispositivo sinaleiro, coloco aqui na lateral do meu circuito, ele já vem de default com o nome de H, vou colocar lá, por exemplo, H1, que é o nosso primeiro, e vou selecionar a cor vermelha. Vou fazer a ligação elétrica desse dispositivo, tá? Eu vou ligar aqui na alimentação geral, por quê? Porque eu quero que toda vez que o circuito for energizado, eu quero que esse sinaleiro indique que o painel está energizado. Tá? Então, a partir do momento que você energizou o painel, o sinaleiro já está ligado, mesmo antes de ligar o motor. Tá? Mesmo antes de ligar o motor, ele já está representando que o painel está energizado. Tá? Ok? Só tome cuidado que às vezes confunde um pouquinho. Aquela regra que eu passei para vocês anteriormente, ela normalmente é utilizada a regra para botoeiras. Tá? Quando a gente fala de sinaleiro, normalmente existem algumas diferenças. Tá? Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, normalmente o painel energizado é utilizado a cor verde. Por quê? Porque ele está dando um sinal de que a máquina está pronta para ser ligada. E a partir do momento que o motor começar a funcionar, aí sim você colocaria um sinaleiro vermelho. Ele fala agora não coloque a mão, porque a máquina está em operação. Tá? Só vale a pena destacar essa diferença. Uma outra questão que existe também é a questão dos nossos contadores. É um outro dispositivo que a gente utiliza para fazer o acionamento das nossas cargas. A gente são chaves chamadas chaves não manuais, né? Elas funcionam por ação eletromagnética. Elas possuem contatos normalmente abertos e normalmente fechados. E esses contatos eles mudam de estado a partir do momento que você energiza uma bobina que existe dentro dela. Então aqui é a foto de um contador de pequena potência, né? Um CWC09, né, por esse código aqui, a gente pode ver isso. Você verifica que ele tem os 3 pontos de entrada das 3 fases, no L1, L2, L3, e os 3 pontos de saída, T1, T2, T3. Então, esse contador é um contador para se ligar a um motor, por exemplo. Tá? Então, como é que funciona? A partir do momento que você energizar a bobina desse dispositivo, ele cria um campo magnético que atrai esse núcleo móvel. Esse núcleo móvel ele vai descer, arrastando os contatos móveis, fazendo com que os que estavam abertos se fechem. Tá? Então você tem o acionamento dos contatos que estavam abertos, eles vão ficar fechados, enquanto a bobina estiver energizada. Quando essa bobina ela for desenergizada, o dispositivo ele volta por efeito de uma mola. Tá? Então é importante que vocês entendam isso. Enquanto a bobina estiver energizada, os contatos estão fechados. Tirou a alimentação da bobina, ele retorna ao estado anterior. Tá? Muito bem. Aqui está o símbolo, pessoal, que a gente usa para os contadores. Então, nós temos a bobina, então vou até aproveitar o nosso circuito, né, que a gente já está utilizando ele. Então, tem a bobina do contador, então você pode ver que na parte de potência, ele fica representado pelos contatos de potência. Então, conforme está aqui, ó, K1, entrada 135, 246. Né? Então, aqui, 135, 246.
ok? Ele tem no mesmo componente uma bobina que fica dentro dele, né? Que está representado aqui, ó, K1, A1 e A2, ok? Ele também pode ter contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares, eles servem para quê? Eles servem para a utilização do comando. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou pegar, por exemplo, um contato aberto do meu dispositivo, K1, e vou utilizar para sinalizar que o motor está funcionando, que o meu motor está funcionando. Então aqui eu vou até trocar a identificação, né? Eu vou chamar de H1, vou deixar na cor vermelha, e esse eu vou chamar de H2, vou deixar na cor verde. Vou terminar de fazer a ligação do sinaleiro. Aqui está o detalhe, ó. Vou colocar contato 13 e 14 de K1. Muito bem. Então perceba que o contato de potência dele, que está como K1, a bobina e o contato auxiliar, eles fazem parte do mesmo componente, tá? Então eles estão na mesma estrutura, ok? Então você pode ver que na hora que você energizar o seu dispositivo, ó, eu vou energizar a bobina K1, os contatos de potência mudaram de estado, ligando o motor, o contato 13 e 14 mudou de estado, ligando o sinaleiro. A partir do momento que eu desligo, ele volta à condição inicial. Abre os contatos de potência e abre os contatos auxiliares, ok? Então essa numeração aqui dos contatos de comando, ela obedece a seguinte sequência, tá? Vou até aproveitar aqui, ó, o software para mostrar para vocês. Então, o primeiro contato do nosso contador auxiliar, a gente vai utilizar a numeração 13 e 14, né? Nesse caso, porque ele é aberto. Então, primeiro, 1 de ordem, o segundo número 3 e 4 que é aberto. Se o segundo contato do nosso contador ele for fechado, então ele vai ser segundo 20, ok? E ele vai ser final 1 e 2, porque ele é fechado, ok? Se eu quiser colocar um terceiro contato, esse terceiro contato, se ele for fechado também, então qual vai ser a numeração padronizada dele? Como ele é terceiro, ele vai ser 30. 30, como ele é fechado, é 31, 32. 31, 32. Se tiver um quarto contato, se esse quarto contato ele for aberto, então ele vai ser 40. Ok? Se ele for aberto, ele vai ser 43, 44. Então, prestem atenção que se tratam do mesmo componente, que tem uma ordem de numeração em função do estado de cada contato. Então, só para vocês entenderem, a partir do momento que você alimentou a bobina de K1, todos os contatos de K1 mudam de estado. Ó. 13, 14 que era aberto, fechou. 21, 22 que era fechado, abriu. 31, 32 que era fechado, abriu. 43, 44 que era aberto, fechou. A partir do momento que eu tirei a alimentação da bobina, todos eles voltam ao estado inicial. Ok? Então, esses contatos servem para auxiliar o nosso comando, né? Por isso chamam contatos de comando ou contatos auxiliares. Ok? Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui por hoje a nossa aula, né, falando sobre os dispositivos de acionamento. Espero vocês na próxima aula.